Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Nós estamos no 19º domingo do tempo comum. Nós podemos resumir as leituras em 3 palavras: silêncio, escuta e adoração. Quais são as 3 palavras? Pegue a sua primeira leitura. A primeira leitura é retirada do livro dos Reis. Ela é antecedida do seguinte contexto: o povo de Israel havia caído naquele grande pecado que é o pior que a Sagrada Escritura condena. Qual é? O pecado de idolatria. E o povo havia se prostituído com um culto dedicado a um deus pagão chamado Baal. Elias, o profeta, imbuído de um zelo para defender Israel da idolatria, faz o seguinte desafio: eu desafio todos os profetas de Baal, que eram quantos? 450. E o desafio chega, e quem é que vence? Elias. É claro, no meio dessa grande vitória que ele alcança, a famosa rainha de nome Jezabel começa a persegui-lo. Ele foge, e este é o contexto da primeira leitura, para você entender o que é que está por trás desse texto. Agora sim você pode tomar o texto. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos. Qual foi a palavra que o Senhor lhe dirigiu? Sai. Imaginem, ele havia vencido 450 profetas. A manifestação de Deus foi tão grande que devorou o altar, o sacrifício e reduziu tudo a pó. Vocês acham que a expectativa de Elias para ver a manifestação de Deus era como? Que Deus se manifestasse de maneira portentosa, grandiosa, assim como ele se manifestou no dia em que ele estava contra os 450. Mas vamos ver se foi assim que aconteceu. Antes do Senhor, porém, veio que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. E o texto diz: mas o Senhor não estava no vento. Olha, Deus quebrando as nossas ideias. Às vezes, quando nós enfrentamos um problema, uma dificuldade, nós queremos que a ação de Deus se manifeste de uma maneira. Não, Senhor, porque o Senhor tem que fazer isso, tem que fazer daquela maneira. Se não for desta maneira, não vai servir. E continua o texto: depois do vento houve um terremoto. E o que a palavra nos diz? Mas mais uma vez Deus vai quebrando as expectativas da sua ação. Que Deus age, isso nós temos a mais absoluta certeza. O problema é, você está disposto a querer que Ele haja da maneira que Ele quer? Sabe qual é a oração mais difícil de fazer todos os dias? É a oração do Pai Nosso. Porque na oração do Pai Nosso nós dizemos assim: seja feita. Como é difícil fazer a vontade de Deus e querer que a vontade de Deus se realize na nossa vida. Porque se fosse possível, nós diríamos assim: Senhor, o Senhor quer um conselheiro aí do seu lado? O Senhor gostaria de umas dicas para melhorar o mundo? O Senhor gostaria de, assim, uma pessoa para lhe orientar melhor? Nós temos
esta tendência de querer dominar o agir de Deus. E continua o texto. Passado o terremoto, veio e o texto nos diz: mas o Senhor não estava no fogo. Então, 3 grandes manifestações. Primeiro, vento impetuoso. Segundo, terremoto. Terceiro, fogo. Mas em nenhuma dessas manifestações Deus estava. Às vezes nós vamos para a igreja assim. Às vezes nós queremos participar de encontros, retiros e grupos de oração assim. Não porque Deus tem que agir dessa maneira, tem que agir daquela determinada maneira. E às vezes nós colocamos uma expectativa, às vezes até mesmo no pregador. Não, vamos lá porque o padre vai dar uma palavra, o padre vai dizer umas coisas que vai fazer com que você estremeça. O padre rezou por mim, eu caí no chão, me estribuchei, vai acontecer a mesma coisa com você. E às vezes só acontece em nós frustração. Mas meu Deus, eu esperava tanto por esse acampamento, esperava tanto por aquela pregação e não saiu nada do que eu imaginei. E vem a 4ª grande manifestação de Deus. E depois do fogo, ouviu-se. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto. Por que ele cobriu o rosto com o manto? Porque ali estava a presença do Senhor. Primeira grande palavra de ordem: silêncio. Não existe vida espiritual sem silêncio. Não existe vida espiritual quando você está mergulhado no mundo externo. Vamos ser sinceros. Eu já falei isso inúmeras vezes. Nós já começamos o dia agitados. Já começamos o dia vendo notificações de WhatsApp, vendo grupos no WhatsApp, vendo notificações no Instagram, vendo vídeos no YouTube. Aí liga a televisão, liga a rádio, escuta áudio. Primeira coisa, silêncio. Sem o silêncio, a nossa vida espiritual não progride. Quer rezar? Tenha momentos de silêncio. E a grande maioria das pessoas não encontra isso, infelizmente, em ambiente de igreja. Sabe qual é a minha maior angústia? É quando eu entro em uma igreja, graças a Deus nas nossas não, e as pessoas parecem que estão em uma feira. A feira de Caruaru tem coisas pra gente ver, de tudo que há no mundo, nela tem pra vender. Então é cochicho, é telefone. Eu não me incomodo, eu sempre disse com as crianças que correm, que pulam. Mas se o ambiente de igreja não for o primeiro onde nós encontramos silêncio de um turbilhão de coisas que mexem com o nosso emocional, onde é que nós vamos encontrar silêncio? Então, aprenda a chegar na igreja, e repita comigo, e fechar, trancar a minha boca com essa bendita língua. O objetivo de você vir à igreja, a primeira coisa, o primeiro ponto a ser colocado é silêncio. E um silêncio que fala. Não é um silêncio ausente de palavras. É no silêncio onde Deus habita. E aqui entra a segunda palavra-chave de hoje, que é escuta. Como que alguém, na turbulência do seu dia, pode escutar a voz de Deus se não faz silêncio? Não tem como você querer rezar se você não para um instante da sua vida para estar em silêncio. Não faz sentido
a pessoa querer rezar e não silenciar, e não calar-se. Não faz sentido nós querermos crescer na vida de oração, mas não crescemos na vida de silêncio também, neste silêncio que Deus preenche com Ele. Porque aqui está. Fácil é nós nos deixarmos conduzir e ouvir todas as vozes que escutamos ao longo da semana. É um influencer, é uma série, mas nós queremos ouvir a voz do Senhor. Por isso que a segunda palavra de ordem hoje é escuta. Mas a pergunta é: onde, como, quando escutar esse Senhor? Meus irmãos, às vezes a coisa mais difícil é nós escutarmos a Deus no momento da tribulação, no momento da dor, no momento da angústia, no momento da provação, no momento da dificuldade. Pegue o seu folheto no Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje também, ele é uma continuação do Evangelho da semana passada. Se você não lembra o Evangelho da semana passada, a primeira frase nos diz qual foi o Evangelho da semana passada. Depois, então pronto. O Evangelho da semana passada foi a multiplicação dos pães. Vamos nos inteirar. O Evangelho de Mateus, ele tem por base mostrar que Jesus é o novo Moisés. Ok? E se vocês se lembram, no Antigo Testamento, quando o povo começa a passar fome, eles imploram por Moisés, e automaticamente Deus envia o que do céu? O maná. O maná. Aqui também no Evangelho da semana passada, o povo estava com fome. E Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães, apontando para o verdadeiro pão do céu, que é Ele. Então, aqui mais uma vez nós já vemos, Ele é o novo Moisés. Mas neste milagre que nós escutamos no dia de hoje, de Jesus caminhando sobre as águas, Ele também mostra ser o novo Moisés. Por quê? Porque Moisés não foi aquele que encaminhou o povo para a terra prometida, passando pelo Mar Vermelho. Jesus também, só que aqui ele é superior a Moisés, porque enquanto Moisés dividiu o mar e caminhou sobre o chão, sobre a terra enxuta, Jesus não, ele caminha sobre, aleluia, ele é superior a Moisés, ele é o novo Moisés. Ele não caminha por entre as águas, ele caminha sobre as águas. Mas ao mesmo tempo, esse texto aqui nos remete ao Êxodo, quando Moisés retira o povo do Egito para a terra prometida. E qual foi o horário em que Moisés conduziu o povo saindo do Egito para a terra prometida? Qual foi o horário? Manhã, tarde, noite? À noite. Agora veja onde é que acontece o milagre. Versículo 23. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte. Uma outra referência a Moisés. Quem foi que recebeu as tábuas da lei? Moisés. Onde? No monte. Então Jesus sobe ao monte. E mais uma vez aqui ele é o novo Moisés. E continua o texto. À noite
chegou e Jesus continuava ali sozinho. Ou seja, uma clara referência ao Antigo Testamento. E começa o texto. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: maravilhosa essa cena de cinema. Por que esta cena é maravilhosa? Porque, mais uma vez, Deus não cabe dentro dos nossos esquemas. Deus não pode caber dentro da nossa cabeça. Deus e a sua ação sempre nos surpreende. Deus e a sua ação sempre nos coloca em choque. Quantas vezes Deus já nos surpreendeu ao longo da nossa vida? Quantas vezes a sua ação foi acontecendo na nossa vida e nós nem esperávamos? Até mesmo a nossa caminhada de igreja. Quantas vezes nós até tínhamos uma fé em Deus, só que quando nós começamos a nossa caminhada de igreja, as coisas mudam. Nós começamos a entender que a fé é para ser levada um pouco mais a sério. Por isso que muitas vezes uma pregação que chama a atenção nos surpreende, nos tira, nos coloca contra a parede. Pronto. Uma fé que não me coloque em crise não vale a pena ser crida. Uma fé que não me coloca em movimento, em conversão, em transformação, não merece ser crida, muito menos vivida. É por isso que a fé católica possui para nós uma força de nos colocar em movimento de transformação, de querer que não sejamos as mesmas pessoas do passado, mas cada vez mais progredir. É esse Deus que nos surpreende. É esse Deus que nos diz: você precisa fazer diferente, você precisa mover a sua vida. Por isso que muitas vezes essa ação de Deus na nossa vida nos assusta. Porque nós planejamos toda uma coisa e sai às vezes de cabeça para baixo. Pense, por exemplo, no dia do seu casamento. Eu adoro conversar com os casais depois que eles se casam, porque eles planejam 1.500 coisas e depois sai tudo oposto. Eu digo assim, até mesmo no dia da minha ordenação, eu pensei isso, pensei aquilo, pensei que fazia aquilo outro, de cabeça para baixo aconteceu. Isso é bom. E continua o texto. E gritaram de medo. Jesus, porém, lhes disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Conta-se que o Papa Leão XIII, não Leão XIV, ele ganhou um quadro da figura dele, mas um quadro feio, horrível, parecido assim mais ou menos com Sérgio, brincadeira. Um quadro assim esquisito, que todo mundo olhava para o quadro e dizia: santidade, o senhor está meio acabadinho, hein? O que é que nós vamos fazer com esse quadro? Jogar fora não dá. E o Papa disse assim: já sei, para não ofender o artista, mande colocar na tela, por mais que seja feio. O Papa mandou escrever: coragem, sou eu, não tenhas medo. Tem certas coisas na nossa vida que tem que ser palavras de ordem no meio da provação. Aqui que vem a segunda palavra. Primeira palavra no dia de hoje que eu falei: silêncio. Qual é a segunda? Escuta. Mas quando, como, em que ocasião escutar a Deus? Principalmente
no momento em que as coisas estiverem de cabeça para baixo. Principalmente quando as coisas estiverem ruindo à sua frente. Quando escutar a Deus? Principalmente quando as coisas estão saindo fora do controle. Quando escutar a Deus? Quando tudo aquilo que você planejou para fazer naquele semestre, naquele encontro, naquele retiro, naquele seu trabalho, no seu serviço, no seu concurso, saiu como você não esperava. Sabe qual é a melhor maneira de escutar a Deus? Nessas circunstâncias. Fácil é querer escutar a Deus pura e simplesmente como Elias, na brisa mansa e leve. Difícil é escutar a Deus, continuar escutando a Deus no momento em que eu estou passando por uma prova, no momento em que existe o barco da minha vida e que ele está para afundar, no momento em que parece que o medo, o pavor, a angústia vai tomar conta da minha vida e eu não tenho mais o que fazer. É bom que todas essas experiências aconteçam conosco. Sabe por quê? Porque nós paramos de querer ser homens iguais ao super-homem e mulheres iguais à Mulher Maravilha. Aqui não tem nem um homem super-homem, nem uma Mulher Maravilha. E mesmo se aqui tivessem, você não seria imune a Kryptonita, não é? Você não seria imune às suas fraquezas. Então, um homem de fé também sofre provações. Eu quero dizer nesta noite que quem tem fé sofre tanto quanto quem não tem. A diferença é que vem o terceiro passo, e é o mais difícil. Está no final do nosso texto. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou. O que Pedro gritou? Senhor, salva-me. É isto que falta. Nós reconhecemos o nosso nada, batermos no peito e saber que nós somos pó, que nós somos frágeis, que nós não podemos tudo, que nós não conseguimos tudo e que nós não temos a força. Por isso que nosso Senhor, em um outro momento, Ele vai dizer: sem mim, complete, sem mim, nada podeis fazer. É por isso que nos momentos em que você estiver afundando, você precisa dizer: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. A salvação não virá das suas forças. A salvação não vai vir daquilo que você pode conquistar, daquilo que você pode conseguir. A salvação vem de uma pessoa. Mas hoje nós vivemos em uma sociedade em que você tem que demonstrar força, que você não pode demonstrar fraqueza, que você não pode chorar, que você não pode sentir tristeza, que você não pode sentir medo. Não. Nós somos seres frágeis. E às vezes na fé, estamos com uma fé muito pequena, como nosso Senhor nos diz aqui. Jesus logo estendeu a mão, segurou a Pedro e lhe disse: homem fraco na fé. Na verdade, a tradução correta não é homem fraco na fé, é fracozinho de fé, fé pequena, uma fezinha. É a mesma coisa de eu encontrar um sujeito com uma cabeçona, uma cabecinha pequena e dizer: cabeção. Aqui Jesus está dizendo: que fé minúscula você tem. E se nosso Senhor olhasse para nós no dia de hoje, qual fé Ele enxergaria em nós? Vejam, o problema de Pedro não é que ele não tem fé, ele tem. Só que a fé dele ainda é imperfeita. E sabe quando que uma fé se torna perfeita?
o último versículo do Evangelho nos diz: os que estavam no barco fizeram o quê? Os que estavam no barco dizendo: terceiro passo. Do silêncio à escuta, da escuta à adoração. Se você não se prostrar diante do Senhor, os teus sofrimentos, as tuas angústias, as tuas lamúrias, os teus problemas te prostrarão. Quem não estiver prostrado diante do Senhor vai se prostrar diante de uma depressão. Quem não estiver prostrado diante do Senhor vai se prostrar diante de todas as tribulações. Ai, padre, eu estou perseguido, eu estou sendo caluniado, eu estou sofrendo mentiras, eu estou desempregado. Qual é a solução? Adorar. Qual é a solução? Eu estou sendo perseguido. Qual é a solução? Eu estou sendo caluniado. Qual é a solução? Eu estou desempregado. Qual é a solução? Eu estou passando por problemas dentro da minha casa, no meu casamento, crise no meu relacionamento. Qual é a solução? Sabe qual é o problema? É que nós não queremos adorar. Porque adorar pressupõe duas coisas. Primeiro, silêncio e escuta. E sabe qual é o dia em especial que você pode fazer isso? Me dá uma angústia de falar isso aqui, porque eu não deveria. O dia especial para você silenciar, escutar e adorar é toda quinta-feira nessa paróquia. A adoração eucarística não é opcional para os católicos. A missa tem que me conduzir à adoração. E a adoração me conduz à missa. É muito precária a adoração na nossa paróquia. O Santíssimo fica exposto, mas são 5 gatos pingados que não vêm adorar. Que vêm adorar. Que bom, pelo menos Nosso Senhor não fica sozinho. Mas é muito triste. As pessoas querem respostas para as suas vidas. As pessoas querem soluções. Querem um norte para a sua vida. Mas primeiro, não silencia. Se não silencia, não escuta. E se não escuta, não adora. Quantas vezes, meus irmãos, ao longo desses quase 5 anos nessa paróquia, diante de situações que eu diria eram impossíveis, eu tive que silenciar. Eu tive que fechar minha boca, tive que buscar a escuta de Deus e ao mesmo tempo estar diante dele para adorá-lo. Que nessa noite nós possamos viver essas 3 palavras na nossa vida: silêncio, escuta e adoração. E que vocês, homens, levem isto para a vida. O que é um homem de Deus? É um homem que sabe silenciar. O que é um homem de Deus? É um homem que sabe escutar. O que é um homem de Deus? É um homem que sabe adorar. Quer ser um homem de verdade? Primeira coisa, se inspire em São José, homem do silêncio. Segunda coisa, se inspire em São José, o homem da escuta. E terceira coisa, se inspire em São José, o homem da adoração. O homem que tinha os seus joelhos no chão. Que vocês, homens, nós homens, possamos em especial ter virtudes para sustentar a nossa casa. Que nós, homens, possamos ser fortaleza para aqueles que estiverem desanimados, abatidos, angustiados. Vou contar um caso, porque resume bem o Evangelho. Este ano,
uma irmã da nossa comunidade disse assim: padre, eu quero lhe dar uma notícia. Eu disse: não precisa, tu está grávida. Nossa, padre, já estragou a surpresa. E ela dizia: padre, eu vou ficar grávida pela 3ª vez. E o meu marido, não sei como ele vai reagir. Eu disse: menina, vai ser uma maravilha, 3º filho aí. Vai ser uma alegria tamanha, vai ser festa. 2 semanas ela me manda mensagem. E ela disse: padre, saiu tudo o oposto. Quando eu disse que estava grávida, ele surtou. E ele começou a dizer: nossa, e agora? As contas de água vão aumentar, a energia vai subir, agora a gente vai ter que comprar fralda, agora como é que a gente vai ter comida para colocar nessa casa? Ou seja, será que realmente era um homem do silêncio? Coloca desespero na mulher? É um homem da escuta? Não. E é um homem de adoração? Também não. Porque filho para ele está sendo como um peso financeiro. Ao invés de dizer assim: vamos lá, vamos silenciar, vamos escutar a voz de Deus e vamos adorar. Me lembra muito o meu avô. 23 filhos, 23. Desses 23, 19 era dele. Os outros ele criou. Analfabeto e só sabia as 4 operações. Homens, sejamos homens do silêncio, da escuta e da adoração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.